Fala galera, seja bem-vindo a esse bate-papo aqui com um dos nossos integrantes do nosso acompanhamento Insider. E eu vou fazer a pergunta inicial, que é a pergunta que você não pode errar, hein? Tá, Qual é o seu nome e da onde você é? beleza. Cara, eu sou o Jonas Ribeiro. Hoje eu estou aqui em Uberaba, Minas Gerais, que é a minha cidade natal, né? Mas falo que hoje eu estou aqui porque eu fiquei 15 anos fora daqui, né? Passei por 4 anos em Uberlândia, que é aqui perto. Depois eu passei 11 anos em Brasília. Então, aí agora eu estou aqui em Uberaba novamente. Ah, legal. Deu uma rodada aí pelo Brasil, né, cara? Sim. Ah, se for contar, meu amigo, aí vai história, viu? Bom, mas falando de história, vamos explorar essa história aí, porque a ideia desse Mas, bate-papo também é trazer um pouco da história do Jonas, não só para você que está assistindo aqui, mas também para os nossos insiders, né? Esse daqui é um papo que rola entre os participantes, os integrantes do Insider, né? E a gente quer que vocês se conheçam, que vocês saibam da história um do outro, para vocês legal. verem com quem que vocês estão andando, o que vocês estão fazendo, né? Então essa troca aqui é nesse sentido, tá? E para você que está assistindo, que não é insider ainda, você vai conhecer mais uma história aqui de várias, dentre várias que a gente vem trazendo aqui, tá bom? Cara, para a gente começar, o Jonas, queria que você contasse como que foi o seu início na educação física e por Uhum. que você escolheu a educação física, por que você veio para esse ramo? Tá. Bom, antes aqui, cara, eu sei que a gente vai falar disso lá na frente, mas eu quero aqui, já de antemão, cara, agradecer a você, ao Fernando, ao Claudinho, que foram os fundadores desse projeto, que para mim nesses meus 15 anos de profissionalismo, eu nunca vi nada igual. E não é de migué nenhum, não, porque a gente não precisa disso, vocês já são profissionais mais do que consolidados, né? Mas a gente precisa reconhecer quando um negócio é bom e o quanto ele é feito com um propósito, sabe? Eu acho que hoje em dia falta muito disso, propósito. Né? Então, eu sei Valeu. que a gente vai falar disso lá na frente, mas eu quero aqui de antemão agradecer mesmo a oportunidade que você está abrindo aqui para mim e para outros que já vieram também, né? De poder falar um pouco dessa experiência, porque eu acho que o testemunho ele é muito poderoso, né? Pode mudar vidas. Né? Então, te agradeço aí pela oportunidade. Lá na frente ainda vou falar dos outros fundadores também. Valeu. Bom, o Jonas, cara, eu fui atleta de natação por mais de 15 anos, toda a minha infância, adolescência, juventude ali. Fui atleta de natação competitiva, rodei o Brasil afora aí, competindo na natação. E o meu pai, ele é também professor de educação física, e logo ali no meu iníciozinho, como o meu treinador ali da piscina não era muito dedicado, meu pai, como ele é mestre em fisiologia do exercício, em treinamento desportivo, vindo do atletismo, porque a história dele é do atletismo, então ele começou, bicho, a me pegar ali para treinar, sabe? E foi adaptando treinos do atletismo dentro da piscina, né, lá atrás. Então, eram uns treinos meio doidão. E acabava que a gente falava de treinamento 24 horas por dia. Né? Então, todo início de temporada, a gente sentava, eu ainda moleque, velho, né? E ele desenhava toda a periodização, todos os macrociclos, os microciclos, tudo que era de fisiologia, o cara colocava ali para mim. Então, isso foram anos desse jeito, né, bicho? Então, inevitavelmente, eu caí na educação física, né? Pensando nessa questão do esporte, da performance, e mais por uma, como é que fala, a ironia, né, do destino, eu não trabalhei com esporte. Logo no início da faculdade, cara, eu conhecia a empresa, não sei nem se pode falar o nome, mas, enfim, uma Olha, grande empresa de fitness mundial, né, a Les Mills. E logo no início da faculdade, então eu comecei a fazer os programas de treinamento da Les Mills e me envolvi completamente com fitness. Né? E um grande amigo meu aqui de Uberaba, o Glauco, ele que me
colocou nesse mundo e comecei a fazer os treinamentos, a dar aulas, comecei a me envolver demais até que eu me tornei parte da equipe técnica dessa empresa aqui no Brasil. Então, além de atuar ali com o cliente final, né, com os alunos das academias, nas aulas de coletivas, né, que foram desses meus 15 anos, aí, uns 12, 13 anos nesse ritmo frenético do fitness. E também trabalhei ali atuando na formação de novos professores para essa empresa também, rodando o Brasil inteiro para dar esses treinamentos, né? E acabou que no final de 2016, mais ou menos, eu recebi uma proposta de um cliente, de um casal de clientes meus, né, que são britânicos, trabalhavam aqui no Brasil na época, e a gente teve um resultado muito legal, como personal, tradicional ainda, né? Uhum. E aí eles me convidaram para passar uma temporada lá na Inglaterra com eles, né? Então eu fui para lá, larguei tudo em Brasília, vendi tudo que eu tinha e fui para lá. Não tinha nada que me prendia, fui para lá. Só que aí, cara, quando eu cheguei lá, confesso que dei uma arregada. Poderia ter batido no peito e, tipo, não, vou ficar aqui. Não deu certo, não deu, mas vou ficar. Mas confesso que deu uma arregada. E aí voltei. Era para ter uma temporada inicial lá de 6 meses, com 2 meses e pouquinho, e voltei. Só que aí eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, né? Voltei lá para Brasília. Mas aí resolvi sair desse mundo fitness ali, da ponta, né, e comecei a trabalhar mais na área da gestão, né? Então, tive a oportunidade de abrir um espaço meu, mas aí tivemos uma série de problemas com o proprietário lá do local. Então, está rolando processo na justiça até hoje, enfim, está lá resolvendo. E depois fui gerenciar um estúdio dentro de um grande condomínio lá de Brasília. E, por fim, agora, antes da pandemia, eu fui fazer a gestão técnica de uma das unidades de uma grande academia lá de Brasília, né, a Runway. Então, eu fiquei lá por 2 anos, agora no final, até que estourou a pandemia, né? E aí, como meus pais são do grupo de risco, e a gente já estava vendo aquele movimento de demissão em massa, porque as empresas não estavam sustentando, né? E eu estava ali dentro da gestão, sabia que isso ia acontecer, cedo ou tarde. E os meus pais estavam precisando aqui, né? Então, eles são do grupo de risco, não tinha ninguém para ajudá-los diretamente aqui. E eu falei, cara, quer saber? Vou lá, vou ajudá-los lá e eu me reinsiro no mercado de trabalho quando tiver oportunidade. E graças a Deus chegou as vacinas, né? Eles vacinaram e tudo, foi aonde eu comecei a querer voltar para o mercado, né? Então, nesse período aí Vou dar um time aí, tá? Porque teve bastante coisa legal aí. Primeiro, assim, a história da inserção na educação física, né? Quase todos os insights que a gente vem bater um papo aqui, quase todos foram atletas. Sim. Algumas exceções, né? Mas quase todos foram atletas, quase todos vieram do esporte. E aí eles foram inseridos no mercado de trabalho como o esporte já traz essa coisa da disciplina, já traz essa coisa de buscar metas, objetivos, já traz corpos bonitos, né? Pessoas bem definidas, fortinho e tal, já traz esse lado atlético, né? Isso é muito usado no fitness. Né? E aí você facilita, né? Facilita demais a entrada no fitness. Né? E, cara, você falou uma coisa do seu pai aí, eu me lembrei do meu. É mesmo? Né? Quando eu fui atleta, quando eu me tornei atleta de basquete, né? Uma vez meu pai chegou para mim e falou assim, cara, se você quer jogar mesmo, meu pai foi atleta de basquete, foi seleção brasileira de basquete na década de 60, 68, 69, e fez educação física também. Ele não terminou a faculdade de educação física, mas foi treinador, foi super envolvido no esporte, né? E aí, com 14 anos, ele falou assim, cara, se você quer jogar basquete? Ele perguntou. Eu falei, quero. Então, você vai ter que treinar. E vai ter que treinar de uma forma específica.
E aí, por um ano, a gente começou a treinar. Ele me treinar. Uhum. Só que, como eu estudava de manhã, eu entrava na escola às 7h15, 7h20. Aí ele falou assim, você tem que treinar antes da escola. Sim, tô ligado. E aí começou um ano de treinamento às 5 da manhã, cara. Então, Já sei como todo é que é. dia, 5 da manhã, ia pro ginásio, arremesso, Mas corre. a sua vantagem é que você não passava frio, né? É, Imagina uma piscina gelada às 5 da manhã, sacou? é. E aí foi legal, porque eu sou de Mato Grosso do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, Corumbá. Sei. E quando eu cumpri esse ano todo, na hora que abriu a temporada lá, né, na virada do ano, eu fui fazer testes em São Paulo e no primeiro teste eu já passei no Banespa, fiquei e tal. E aí comecei, né, a carreira aí com 15 anos aí de basquete. Mas eu lembrei dessa fase, né? Lembrei desse momento ali, né, cara? Essa troca, E, né? e quase todos os profissionais que eu vejo tiveram momentos assim, sabe? Momentos de disciplina, momentos Sim. de superação, esporte, resultado e tal. E esse é o background da educação física. Né? E aí a pergunta é: o Jonas veio desse mundo, passou pela gestão, entendeu mais gestão e tal. Como que foi para o Jonas virar a chave e falar assim, cara, tá, e aí? Saúde. Como você despertou Cara, para você a saúde? eu tinha desistido da educação física já. Depois dessa. Quando eu entrei para essa área da gestão, foi um meio de poder sair da educação física, mas ainda continuar ali uma área que eu domino, né? Mas aos 15 anos foram muitas decepções, foram muitas dificuldades, né? Mas mais decepções, sabe? Decepções com o meio em si, com os proprietários, com os professores, com os alunos. Só que, bicho, comigo mesmo também. Hoje, eu enxergando para trás, eu vejo que o quanto eu me equivoquei ao longo desses anos. Mas fato é que lá para 2016, 2017, a minha consciência naquela época era que eu estava decepcionado com todo esse contexto. Só que e aí eu não queria mais. Beleza, fui para gestão, foi uma área ali que eu gosto desse lance de treinamento, de dar treinamento para os professores e tal. Foi legal, até que surgiu a pandemia. Quando surgiu a pandemia, Que tipo de eu falei, decepção? cara. Que tipo de decepção? Oi? Que tipo de decepção? Vou chegar lá, porque aí eu explico com a minha mentalidade que eu tenho hoje. Tá. E aí, cara, quando a pandemia chegou, eu falei, aí eu já estava aqui na casa dos meus pais, eu falei, não quero mais saber de educação física. E fui tentar tudo o que você pensar nesse mundo online. Educação financeira, investimento, comprei até uma franquia para vender seguro de vida. Que mais? Ixi, velho, fiz um monte de coisa. Nada dava certo. Aos meus olhos, nada dava certo. E, bicho, aí você começa a ficar desesperado, né, bicho? Estressado, já não estava dormindo e tal. Há muitos anos eu já tomava um remedinho para dormir. Eu tive que dobrar esse remédio para dormir. E começou, cara, dores pelo meu corpo inteiro, né? E aí, cara, um belo dia surgiu uma oportunidade aqui em Uberaba de fazer um mestrado. E aí como eu já conhecia o Fernando, e eu sei o tanto que ele é cabeção, né? Cara inteligente pra caramba. Aí eu falei assim, cara, vou ligar pro Fernando. Falei, Fernando, cara, eu já conheci os produtos e tal. Você acha que rola fazer algum tema de mestrado usando, né, a BIA, usando o MyScore e tal? Eu falei assim, João, você quer fazer mestrado exatamente para quê? Para trabalhar, ganhar dinheiro? Eu falei, ué, inicialmente né? Eu tenho uma graduação maior e tal, né? Eu falei, não, faz isso não. Vamos fazer o seguinte, por que você não entra para o nosso grupo de health trainers?
Eu falei, mas o que é o Health Trainers? Aí ele me explicou o conceito, né? Tudo voltado para a saúde. Eu falei assim, tá, mas isso aí eu já fiz a vida inteira, né? E não tive um resultado. Isso eu pensando, né? Aí entrei. Falei, tá bom, tô todo lascado mesmo, vou entrar, né? Aí entrei. E comecei a ver os conteúdos da plataforma. E comecei a ver o nível de conversa que a gente tem lá dentro do Telegram. Aí eu falei, cara, eu trabalhei errado a minha vida inteira. Porque eu imaginava que eu estava entregando saúde para as pessoas naquela época. Eu imaginava que deixar a pessoa magra era o suficiente para ela ter saúde. E aí, respondendo a sua pergunta, que decepção você teve naquela época? Cara, eu ficava muito puto, velho, quando eu entregava o resultado e a pessoa parava, cancelava o contrato. Ou mesmo aquelas pessoas que não conseguiam chegar no resultado e também cancelavam e apontavam o dedo para mim e falavam: você não me entregou o resultado. E eu não entendia. Para mim, naquela época, era a pessoa que não se comprometeu direito. Era a pessoa que era preguiçosa, que não tinha força de vontade, que isso, que aquilo. Só que, exceto algumas pessoas que se tornavam ali um relacionamento mais próximo, né, se tornavam amigos e tudo mais, que existe um perigo também nesse tipo de relação, que acaba que a maioria dos profissionais relaxam e deixam de ser profissionais para ser amigos, né? Então tem um certo perigo nessa relação de anos também de cliente e profissional. Mas eu começava a ficar, cara, entreguei resultado, a pessoa cancela. A pessoa não tem resultado, a pessoa cancela. Né? E virava essa bola de neve. Então foi uma das minhas decepções, foi isso. Enquanto que eu tô aqui me dedicando, o cara ali que é mais gente boa tá com 10, 15, 20 clientes, mas não é nem, o cara não é profissional, o cara não tem a técnica, o cara não tem isso, não tem aquilo. Então foi uma das minhas decepções. Mas por que eu deixei para contextualizar ela agora? Porque, cara, com os conteúdos que a gente veio estudando, principalmente sobre sistema nervoso autônomo, eu entendi, na verdade, que não é que a pessoa era preguiçosa, que a pessoa não se dedicava, ou que a pessoa, beleza, tive o resultado, saí fora. Não, cara, isso tudo faz parte de uma mente que a gente tem, que é extremamente complexa, e de um sistema de defesa que a nossa mente tem em cima do nosso corpo, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A tal da autossabotagem. Hoje eu entendo o que é essa autossabotagem nesse contexto de saúde, entendendo e estudando mais sobre o sistema nervoso autônomo, que eu não fazia a menor ideia. Entende? Então, hoje eu consigo entender isso e consigo enxergar para a pessoa com um olhar mais de indulgência, porque eu vivi isso. Porque quando eu conversando com o Fernando, nesse momento em que eu perguntei para ele do mestrado e tal, entrei nos Health Trainers, teve um dado momento, em uma das nossas discussões ali, eu dei algum feedback, que eu nem me lembro o que era, e o Claudinho, um dos nossos fisiologistas, no qual aproveito aqui o espaço para agradecer ele em público, agradecer ao Bruno, nosso nutricionista lá do grupo também, que eles me abraçaram, me acolheram diante daquela situação em que eu estava. Resumindo, eu estava no fundo do poço. Eu estava não só emocionalmente totalmente destruído diante de todas as situações que eu estava passando, mas eu estava também com a minha saúde destruída, cara. Igual eu falei, eu sentia dores, não tô mentindo, cara, da ponta do cabelo até a ponta do dedão do pé. Eram dores, assim, insuportáveis, Fabiano, insuportáveis. E eu imaginava que eram decorrentes das minhas lesões que eu tenho na coluna, eu tenho hérnia da coluna inteira, por conta da natação, por conta do fitness e tudo mais. Eu imaginava que era isso, cara, tô sem treinar, né? Então deve estar tudo por conta disso. Mas não, cara, era a minha saúde que já estava berrando, já estava gritando.
né? E o Claudinho pegou, fez o mapeamento, que é uma das nossas ferramentas, né? O mapeamento de sinais e sintomas, e deu lá uma pontuação para mais de 160, se eu não me engano, 170 na época. Muitos sintomas. Fez o mapeamento de dor, eu tinha dores generalizadas, sistêmica. E ele falou assim, Jonas, eu acho melhor a gente procurar um reumatologista, porque esse quadro aqui, ele é um quadro típico de fibromialgia. Só que aí, cara, como eu estava sem plano de saúde, fila do SUS, até hoje não me chamaram, né? E aí começamos com as estratégias do Health Trainer, por 2 semanas, depois entrou o Bruno com as estratégias dele também. E, cara, em 3, 4 semanas, quando a gente fez o reteste, já tinha diminuído consideravelmente os meus sintomas no mapeamento de sintomas. E as minhas dores praticamente tinham sumido. O remédio que eu tomava para dormir, e que hoje, graças a Deus, eu não tomo mais, mas ali eu tomava 2 comprimidos para dormir, passei a tomar 1, depois passei a tomar meio, e por orientação do Bruno mesmo, a gente fez esse desmame bem gradativo, né? E hoje eu não tomo mais remédio, cara. E pelo monitoramento de sono que a gente faz, o meu sono, e pela minha sensação também, né? O meu sono hoje, eu acordo muito mais descansado do que quando eu tomava remédio para dormir. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, né? Porque mineiro, se deixar, a gente toma café e vai até amanhã falando, né? Como que entrou a saúde, esse olhar, né? Da educação física voltado para a saúde. Exatamente quando eu testei assim, né? Fiz, aceitei a proposta, aceitei essa nova visão e vi que realmente funciona. Não é mais uma balela comercial para vender um produto XYZ, a gente está falando de vidas. Eu falo que o Claudinho e o Bruno, obviamente, você e o Fernando também têm participação nisso, porque vocês são os fundadores de tudo isso, mas especificamente ali o Claudinho e o Bruno que interviram ali pontualmente comigo, e eu falo isso sem demagogia nenhuma, cara. Os caras salvaram a minha vida, sabe? Eu não sei se eu não tivesse tido essa oportunidade, como que eu estaria hoje, bicho? Eu não sei, sabe? Então, quando eu apliquei, e aí vem essa disciplina, né, toda que você falou, do esporte, mas quando eu apliquei afinco tudo que o Claudinho colocava, eu falei, opa, esse negócio funciona, bicho. E aí, cara, me desculpe o parênteses, mas eu preciso falar isso aqui também. Eu não sei a tua religião, mas não falo de religião, mas eu falo de Deus mesmo, nesse momento. E um dia que eu tava assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falava com Deus toda hora, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Acabou. E num dia, antes de eu falar com o Fernando, eu falei assim, Deus, quer saber? Resolve. A única coisa que eu quero agora é obedecer ao Senhor. Então eu não quero tomar decisão nenhuma mais. Eu só quero obedecer. Aí surgiu essa ligação que eu falei com o Fernando e tal, surgiu o Health Trainer, teve essa aplicação com o Claudinho ali e tal, e minha saúde melhorou. E aí, cara, num belo dia, eu tô aqui no meu quarto, fazendo minhas coisas aqui, e veio, bicho, como uma revelação assim mesmo. Entendeu o que você tem que fazer? Entendeu o que você tem que levar para as pessoas? Eu arrepio até hoje também, velho. Isso eu tinha... E aí vai uma série de contextos, né? Eu tinha ido num culto, o pastor tinha pregado exatamente algo similar a isso, a revelação, a missão, né? E depois aqui nas minhas leituras devocionais, sempre tendo esses insights. E aí até que um dia aqui, eu estava aqui no computador e me veio isso, cara, como se alguém tivesse falado aqui. Entendeu o que você tem que fazer? Entendeu o que você tem que fazer a partir de agora? Que é ajudar as pessoas que estão naquela condição que você estava? Eu falei, entendi. Então agora eu tenho... Isso é uma missão minha, Fabiano. Vai ser árduo, igual a gente estava conversando aqui anteriormente. Esse trabalho de conscientização, de educação das pessoas é difícil porque a gente compete com
uma indústria da doença que é muito forte, uma indústria de performance que também é muito forte, mas a gente precisa, cara, levar essa mensagem a mais pessoas, porque sem demagogia nenhuma, salvou a minha vida, cara, e eu preciso fazer isso acontecer na vida das pessoas também, entendeu? Então, é uma gratidão mesmo eu poder te agradecer aqui por me abrir a oportunidade de dar esse testemunho, porque é algo que eu preciso fazer, é algo que eu preciso levar para as pessoas, é essa conscientização e a oportunidade das pessoas terem saúde de verdade. E não aquilo que eu imaginava entregar lá atrás. E não porque saúde eu entendi, com todos os estudos que a gente tem dentro do nosso grupo, saúde não se limita a fazer atividade física regular e fazer uma dieta balanceada. Isso faz parte, mas vai muito mais além do que isso, cara. E as pessoas não conhecem isso, não sabem dessa informação. Que saúde, de fato, vai muito mais além do que atividade física regular e alimentação adequada. Vai muito mais além do que isso. Cara, sensacional isso. Eu fico arrepiado, fico emocionado aqui, né, de saber que a nossa mensagem está indo para frente, que toca pessoas, que ajuda pessoas, e a gente realmente acredita que a mudança, qualquer tipo de mudança, ela parte de dentro para fora. Qualquer tipo de mudança. Se você quer se inserir em qualquer coisa, quer mudar qualquer coisa, você vai ter que mudar dentro de você primeiro, para depois levar essa mudança para fora. Eu faço, eu acredito e eu ensino. Assim nasceu o nosso primeiro mantra, nosso primeiro princípio, né? O princípio da congruência. Eu tenho que ser congruente com essa mudança. Eu tenho que fazer em mim, né? E aí a gente começa pegando o gancho de tudo isso que você falou, a gente começa a entender que o profissional, principalmente o profissional de educação física, mas alguns outros profissionais também, em um certo momento eles começam a ficar descongruentes. Elas não são mais congruentes ao caminho da saúde. Exato. Porque a performance não é saúde, o esporte não é saúde. E aí a gente começa a entender que o fitness está indo por esse caminho também, ou já há algum tempo já é considerado que o fitness já não é mais saúde. Então, perde a congruência. O profissional acaba perdendo a congruência. Ele começa a querer colocar o físico à frente, né, o resultado estético à frente dele, e a qualquer custo, né? Ele começa a não avaliar mais o custo. Exato. Ele começa a avaliar, não colocar em xeque, né, o que está custando para ele ter aquele físico, custando para ele seguir aquela linha. E aí, cara, é onde eu também... Assim, cara, pode parecer que eu tô aqui bajulando demais vocês, mas não é, bicho, porque vocês não têm ideia da importância que é esse trabalho que vocês iniciaram. Porque a maioria dos profissionais, e aí eu falo isso porque eu tive em vários setores da nossa profissão, né? Desde ser atleta, ser professor, gestor, né? Eu tive em várias atuações na nossa área. E, cara, infelizmente, os nossos profissionais dessa área não têm essa informação. E hoje eu entendo que lá atrás eu fui, de certa forma, negligente com os meus clientes. Porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, que vocês trouxeram para nós, eu olhando para trás, eu falava, cara, como que eu fiz isso? Como que eu não pensei nisso? Não só para o cliente, mas também comigo. Cara, como que eu me colocava para dar ali 7, 8 aulas de ginástica coletiva no dia, né? Então, o que me trouxe? Um monte de lesão, igual eu falei anteriormente. Só que na época, o que a gente pensa? Na grana, bicho. E, bicho, não vamos ser também... não vamos ilustrar, fantasiar. A gente pensa também no dinheiro hoje, é o nosso sustento, e não há problema nenhum com relação a isso. Agora, a partir do momento exatamente que você falou,
de que a gente deixa de ser congruente com aquilo que a gente até mesmo pensa que está levando. Ah, beleza, vamos ficar com a barriga de tanquinho porque é saúde, que não sei o quê, papapá, bumbum na nuca, não sei o quê. Só que a gente sabe também que a gente não consegue esse resultado estético se a gente está inflamado, se a gente não dorme direito, se a gente não se alimenta direito. E eu posso falar com segurança, se não a grande maioria, mas a maioria, pelo menos, não dorme direito, bicho. No mínimo, os caras não dormem direito. No mínimo. Porque a gente dá aula até tarde, no tradicional, né? A gente tem que dar um monte de aula no dia possível, um monte de cliente possível. A gente dá aula até tarde, tem que acordar de madrugada para ir dar aula no outro dia cedo também. Então, não é saudável. Não é saudável. E se aquele cara que ainda busca vender a estética, o que ele vai fazer para ter a estética? Ele vai abrir mão ali de outros artifícios. Enfim, todas as químicas que a gente conhece. Então, não é saudável. E o cara deixa de ser congruente pensando que todo aquele resultado que ele precisa mostrar para vender, porque, igual eu falei, a indústria hoje, farmacêutica, a indústria do fitness, a indústria da estética, é muito forte. E o cara, por medo, não quer abrir mão disso. Só que ele não conhece tudo isso que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, que vocês trouxeram para nós. E é onde eu parabenizo vocês. E peço que não parem, porque é uma informação, é um conhecimento que precisa chegar a maior número de profissionais possível. Porque acho que foi dentro lá, nosso grupo é muito rico, né? Então vocês têm uma missão ali muito, muito top, cara. Dentro do nosso grupo, eu tive a oportunidade de conhecer um outro professor lá de fisiologia, Fábio Seschini, se eu não me engano. Uhum. E eu assisti uma aula dele no YouTube, o cara é fantástico também. E o cara fala exatamente sobre isso, como é que era que ele falou? Agora me fugiu aqui. Enfim, as pessoas elas precisam entender, cara, que esse tipo de conhecimento, não, os profissionais não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então a gente precisa levar, a gente precisa replicar esse conhecimento para que as pessoas tenham acesso a isso, né? E de fato façam o que precisa ser feito para entregar saúde. Lembrei o que o professor Fábio falava. Nós da educação física, talvez ali junto com o nutricionista, somos os únicos que podemos agir, não os únicos, né? Mas a gente tem a primazia de agir na prevenção. Porque a gente não pode agir no tratamento em si, como um fisioterapeuta ou um médico. A gente age na prevenção. Alguns tipos de treinamento funcionam como tratamento, funcionam sim, mas a gente tem essa primazia de agir na prevenção. É uma puta responsabilidade nossa, Fabiano. Muita responsabilidade nossa. Só que se os profissionais não têm acesso a esse conhecimento que vocês estão trazendo para nós e que mudou a minha vida, os caras vão continuar martelando errado e brigando, desculpa o termo, né? Depois qualquer coisa você edita aí, mas eles ficam brigando na putaria dos 5% que querem o fitness ali, que quer a estética, que quer o emagrecimento. Só que a maioria desses 5% estão nem aí pro professor, bicho. Eles já treinam sozinhos, já faz tudo sozinho. E os professores ainda continuam, por medo, talvez, de largar aquilo que eles acham que é certo, que eles acham que estão dando a grana para ele, mas a gente tem um universo aí enorme, cara, que é onde eu tô, através de tudo que vocês estão fazendo, é aonde eu tô indo agora, do meu lado profissional, aplicando todas essas ferramentas para entregar saúde de verdade para as pessoas. Bicho, me interrompe aí, velho, senão eu vou falar. Eu acho muito massa isso que você está colocando, porque você está batendo direto num ponto importante, que é a falta de entendimento, a falta de autoentendimento da profissão. Exato. Né? O profissional não se entender, não saber o que ele realmente faz, não saber onde realmente ele pode interferir.
né? E como a informação deles é rasa, eles, de fato, eles acreditam naquela parada que eles estão fazendo. E que não é errado, né, cara? Se a gente for falar fisiologicamente falando, treinamentos de alta intensidade, aquela parada toda, não é errado. Tanto que funciona, dá resultado aí, né? Se a gente for fazer, dá resultado. Agora, o que eu fico pregando é o seguinte: é bom o treinamento de alta intensidade? Dá resultado? Dá. Mas às vezes não, a maioria das pessoas não estão prontas para receber esse treinamento, que é o que acontecia comigo lá atrás. As pessoas simplesmente paravam, eu não sabia o que era. E aí é fácil a gente terceirizar a responsabilidade. Pessoa que não é disciplinada, a pessoa que não tem força de vontade, mas na verdade ela não está preparada para receber aquele estímulo. Exatamente. Sabe o que acontece? A resposta é essa, né? A pessoa desiste, mas ela desiste, ela se frustra, ela desiste e ela fala assim, cara, o problema tem algum problema, e o problema sou eu que não me encaixo nesse negócio. Exato. Eu não sirvo para treinar. Exato. Eu não sirvo para... Não é minha vida, eu não sirvo para ser fitness. Né? E aí o profissional, do outro lado, não consegue oferecer para ela, por falta de conhecimento, como você está colocando, oferecer para ela algo que caiba. Aquilo que ela precisa, né, bicho? É uma coisa que... E se adaptar para ela mesmo. Lógico. É uma coisa que eu sempre falo também, cara, que depois, né, que eu entendi toda essa realidade, cara, existe uma diferença muito grande de necessidade e objetivo. Objetivo, geralmente, a pessoa já sabe o que ela quer. Quer emagrecer, às vezes ela até fala, quero melhorar minha saúde. Mas tá, o que você quer melhorar na sua saúde? Ela não sabe. Então, às vezes, tem um objetivo. E esse objetivo, a gente vai alcançar esse objetivo que ela quer. Mas a gente primeiro precisa suprir a necessidade que ela tem. Que às vezes nem ela sabe que tem. E está atrapalhando todas as áreas da vida dela. E ela nem sabe, porque como ela não tem luz, que é o que, para mim, é o que é mais fantástico no mapeamento de sintomas, é que a gente põe luz, mostra para a pessoa o que ela está precisando. Qual é a necessidade dela, que às vezes ela nem sabia o que era. E aí sim, suprindo a necessidade dela, a gente consegue alcançar o objetivo dela depois. Entendeu? Olha que coisa maluca isso que eu vou falar agora. A gente tem um dos nossos anúncios, né, para mostrar o nosso projeto personal Health Trainers. A gente mostra uma pesquisa que a TerraScience fez. A TerraScience é a empresa que é uma das participantes dentro do Health Trainer, com a cabeça do Fernando Teixeira, né, que é um dos sócios da Maslow, que é aqui da nossa empresa. Eles conduziram uma pesquisa. Hoje, a TerraScience atende mais de 500 academias e, através dos clientes dessas academias, eles tiveram acesso aos clientes dessas academias e fizeram uma pesquisa com os clientes das academias. Sim. Então, eles conseguiram um N de 65.400 e poucos usuários de academia, alunos de academia. Então, 65.400 e alguma coisa, tá? Não é qualquer coisa. Não é um N baixo. 65 mil pessoas no Brasil todo. Legal. E a pergunta era essa: qual o seu objetivo? E aí, porque é uma pergunta muito simples, né? Porque eu não estou falando sobre objetivo e necessidade. Eu estou falando sobre o que você considera importante para você agora. Qual é o seu objetivo? E a resposta, 19% falou assim, cara, eu quero melhorar a estética, quero emagrecer, quero melhorar o meu estético. E os outros 81% responderam, cara, eu quero diminuir dor, eu quero dormir melhor, eu quero... Foram tópicos relacionados à melhora de saúde. Sim, sim. Divididos ali em mais 19, 18, 20, né? Somados, eles chegavam a 80, o resto das perguntas, né? O resto do percentual, 81%. E aí, cara, o profissional, olha só, o profissional de educação física olha para isso e fala o seguinte: isso não é confiável. Não acredito nisso. Quem que é a TerraScience?
Pô, qual foi a base científica dessa pesquisa? Quer achar uma desculpa. Quer achar alguma coisa ali que descredita isso. Exato. Porque ele não acredita nisso. Ele olha para isso e fala assim, não, isso daí é mentira, não é verdade. Ele está tampado. E aí, então, eu vou fazer um contraponto. Esse mesmo professor que eu falei, que ele é pesquisador na USP, né? Ele é doutor lá na USP, se eu não me engano. USP, Santa Casa, lá de São Paulo, enfim, deu lá. O cara é muito bom. E ele fez uma pesquisa com os profissionais de educação física em várias academias de São Paulo. E a pesquisa era o seguinte: se chegar um hipertenso para você, você faz o quê? Pergunta aberta. E aí as perguntas fechadas. Faz isso, faz aquilo. Né? Então tinha uma série foi um questionário direcionado, né? Bem elaborado cientificamente lá, né? Igual os caras querem cientificamente. O cara dentro da faculdade fazendo isso. Então ele fez para hipertenso, diabético, hipertenso, diabético, teve um outro, foram 3, agora eu não me lembro. E aí, pasme, tá? Apenas, se eu não me engano, foram 16% que sabiam lidar com aquele tipo de público. Seja um diabético, um hipertenso ou um cardiopata, agora não me lembro. Então, só 16% dos profissionais, agora não me lembro se 16 ou se 6, agora não me lembro. Depois eu posso levantar e subir lá no grupo para vocês. Legal. E a grande maioria não sabia prescrever para os grupos, para essas doenças. Não sabia. Seja para menos, uma intensidade para menos, ou seja, não ia resolver o problema daquele cara, ou pior, que foi a grande maioria, colocava o treino com uma intensidade a mais do que aquela pessoa naquela doença teria condições, ou seja, colocava em risco a saúde do cara ainda mais. A grande maioria dos profissionais, por falta de conhecimento, porque o cara ainda entende que fazer um programa de 12 minutos para ganhar massa muscular, perder peso, que é melhor do que se aprofundar em um conhecimento que gere saúde para as pessoas de fato, entendeu? Então, hoje, a grande maioria dos profissionais, infelizmente, ainda tem esse paradigma, ainda tem essa mentalidade muito assim, que eles só enxergam esse lado fitness, o lado da estética, e não olham para essa grande maioria que precisa da nossa ajuda. Sacou? É demais isso, cara. É legal ouvir você, né, falando do seu testemunho, falando desse reconhecimento e tal, para a gente fortalece, e a gente sabe que essa é a nossa missão também, de mostrar isso para esses profissionais. Não vai ser fácil, né? A gente está aqui empenhado em fazer isso, a gente só está no começo. Sim. Só o e começo. Já está mudando vidas, viu? Vocês podem ter certeza. Você, Fernando, Claudinho, podem ter certeza que vocês estão mudando vidas. Falo isso não só pela minha experiência, mas a minha cliente, que eu estou já aplicando agora, online. Você vê profissionais, entendam isso. A gente pode atender online. Eu estou atendendo essa menina nos Estados Unidos. O mapeamento dela, no primeiro reteste dela, já mudou consideravelmente. E você vê o depoimento dela, de como ela está se sentindo, bicho, não tem preço. Então, vocês aí também têm participação nisso, e eu agradeço vocês por isso também. E agora que a gente está gravando, obrigado demais. Isso daí fortalece, né, e faz a gente continuar. E a gente só está no começo, né? Então está para completar, nesse exato momento que a gente está gravando aqui, prestes a completar 1 ano de projeto. Legal. Desde o nascimento, então a gente está prestes a completar 1 ano de projeto. E a gente sabe que é um projeto de longo prazo, que está só começando e tem muita coisa por acontecer. Agora, a pergunta para o Jonas. O Jonas, depois de ter descoberto isso, com essa nova visão, com essa nova perspectiva, o que ele olha, o que ele vê para o futuro? Cara, igual eu te falei, né? Eu tinha desistido da educação física. Eu estava realmente perdido, eu não sabia o que eu ia fazer. Estou com quase 40 anos. E olhar para trás e falar assim, cara, o
que eu vou fazer? Né? E graças a esse projeto do Health Trainers, graças a tudo o que a gente veio construindo, eu entrei no projeto em outubro, se não me engano, setembro, outubro, graças a tudo que eu venho vivenciando ali dentro, hoje, não só eu tenho uma perspectiva do que fazer hoje e no futuro, mas muito mais do que essa perspectiva, cara, melhor do que só ter uma perspectiva, é a gente ter uma perspectiva com propósito. E não é balela de coach esse negócio de propósito. Quando você entende o que é a parada do propósito, bicho, sua vida muda. Você acorda, tipo, insano para fazer aquilo que precisa ser feito para esse propósito se concretizar. Então, hoje eu tenho uma visão de futuro em cima desse propósito, sabe? E que eu quero concretizar isso ainda esse ano, bicho. Eu quero ter o meu health center, não vou nem chamar de consultório, eu quero ter o meu health center, que já até tem um prédio aqui perto da minha casa, que eu já estou visualizando esse health center lá. Igual eu falei no nosso bate-papo anterior, eu estou levando, faz parte da minha missão hoje, para cumprir esse propósito. Existem várias missões para que você cumpra um propósito. Uma das minhas missões é conscientizar as pessoas, educar as pessoas nessa nova realidade. Então, estou fazendo todo esse trabalho online, que é um meio hoje difícil, árduo, mas não é impossível. Mas também estou levando esse projeto no meio tradicional, offline, né? Porque eu preciso, minha primeira meta, minha primeira missão mesmo a ser cumprida é educar as pessoas nessa visão, nesse propósito. Se vai me dar clientes, se vai me dar retorno, está nas mãos de Deus. Eu preciso fazer o meu papel, a minha função, que é educar. Educar as pessoas. Nosso papel como educador físico é educar. E não é só a parte física, é educar em todos os sentidos. Então, eu preciso cumprir com essa missão, educar. Tá? Então, hoje, a minha perspectiva, hoje eu tenho uma perspectiva muito grande, eu sei que temos campo, eu sei que temos oportunidades enormes para realmente consolidar tudo isso. Tá? Não é mais aquela briga, aquela disputa insana para ver corpinho sarado e tudo mais. Não, tem um propósito que é salvar vidas, sacou? E eu não estou falando isso de balela, não, é só a gente ver os números. Fernando aí, ó, quando vê essa entrevista, primeira mão, entrei no mestrado. Sabe qual que é o tema? Mapeamento de sinais e sintomas e bioimpedância elétrica para o diagnóstico para o diagnóstico de inflamação subclínica. Não sei se os caras vão mudar esse tema, mas entrei, bicho. E aí, fazendo o levantamento, para fazer o projeto de pesquisa e tudo mais, a gente tem aí dados da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do quanto de gente que morre por doenças crônicos, ou seja, doenças que são provenientes de uma inflamação subclínica. Isso é enorme, cara. No Brasil, é mais de 75% de pessoas que morrem todo ano decorrente disso. Então, a gente tem uma missão de salvar vidas, sabe? Vai ser difícil? Não. Vai ser fácil? Também acho que não. Mas como o Márcio Padilha, lá de Brasília, sempre me fala, é trabalhoso. E quem não quer trabalhar, negão, então fica deitado em casa. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar e colocar isso e concretizar essa visão que Deus colocou no meu coração. Realizar, viver esse propósito. Entendeu? E hoje, graças aos Health Trainers, graças a tudo que a gente vem fazendo ao longo desse tempo todo, hoje eu tenho isso palpável. E eu tenho a agradecer isso a vocês. Sensacional, cara. Demais. A oportunidade ela é gigantesca. A oportunidade não... Se todos os profissionais da saúde decidirem, a partir de agora, falar assim, nós vamos ajudar essas pessoas, não dá conta.
Não dá conta. Tem menos profissionais do que do que gente precisando. Então, a oportunidade é muito grande. A gente considera... E a estética e a performance vai vir, né, cara? Por consequência. Por consequência. A gente considera que, falando de mercado, a gente considera que o mercado da saúde é o próximo mercado a atingir $1 trilhão de movimento. Olha aí. É o próximo. Né? Foi a indústria automobilística lá no início, foi a indústria da tecnologia, né? Internet, computadores e tal, que atingiu. E agora o próximo que a gente considera que vai atingir é o da saúde. Então a oportunidade é muito grande. É muito grande. E os profissionais que verem isso primeiro, eles saem na frente. E aí, só dando um parênteses, eu sei que já está no limite aí, mas, cara, quero falar para os profissionais que ainda... então eu vou fazer a pergunta. A pergunta, que é a pergunta final, que eu já vou deixar aqui, então, que eu sei que você já quer responder ela. Qual a mensagem que você deixa para os seus amigos insiders e para os profissionais que estão aqui ouvindo? Beleza. Cara, não vamos jogar fora o que a gente aprendeu na faculdade. Não vamos jogar fora, nós, atletas, o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida de atleta. Bicho, quem não se lembra da periodização do treinamento esportivo? Não tem uma base? Não tem um treinamento de base? Tem, não tem? Então, bicho, não se esqueça dessa parada. Só que a nossa base é muito mais profunda do que a base ali dos treinamentos de base, do treinamento esportivo. Porque ali o treinamento esportivo julga-se que a pessoa já está saudável e pronta para receber aquele tipo de treinamento. E aí, beleza, vai o treinamento de base específico, competitivo e tudo mais. Agora, quando a gente pensa em saúde, vamos pegar uma base ainda mais profunda e fazer também esse treinamento de base com os caras, sabe? A base da fisiologia humana. O cara dormir, o cara respirar, o cara beber, o cara excretar direito, o cara comer direito, se movimentar. A maioria das pessoas hoje passa mais de 8 horas sentada por dia. Então não adianta, bicho, você querer falar para o cara que 1 hora de atividade física para ele, de exercício físico, aliás, vai fazer ele ficar saudável. Não vai. Se ele não se movimenta ao longo do dia, ele não vai ser saudável. Então, pega essa metodologia de treinamento desportivo, que é muito boa, não é ruim, ela é boa, mas trabalha a base da saúde da pessoa, sabe? Dê estratégias para essa pessoa para que ela tenha a saúde adequada para receber esses estímulos que a gente tanto gosta, de emagrecer, de ganhar massa muscular, de performance. Isso que é o tesão do negócio, né, do mercado. Mas, cara, leva a pessoa pronta para receber esse estímulo. Porque não adianta, aí se você falar para uma pessoa que ela vai emagrecer com o seu treinamento, mas se você não sabe se ela bebe água ou se ela dorme, 2 coisinhas só. Se ela bebe água, se ela dorme direito, você está mentindo para essa pessoa, porque ela não vai emagrecer. Ela não vai. Então você está deixando de ser ético com a pessoa. Beleza, a pessoa quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, entenda que ela precisa ter saúde acima de qualquer coisa, para que ela possa conseguir esses objetivos que ela quer. É essa a mensagem que eu queria deixar para os profissionais, para que entendam essa nova visão que a gente está trazendo. Espetacular, cara. A base fisiológica é a base de tudo. Se a gente não seguir uma base, tudo. Não tem como evoluir. Não tem como a gente ir para os campos seguintes, para os níveis seguintes, se a gente não cumprir a base. Exatamente. Aí é o famoso efeito sanfona, né, velho? Que acontece não só na composição corporal, mas na vida como um todo da pessoa. Sim. Se a pessoa não entende essa base da saúde dela, e é nossa obrigação ensinar para as pessoas isso, ela vai ficar naquele negócio de sempre tentar alguma coisa e não dá certo. Tenta comer direito, não dá certo. Tenta emagrecer, não dá certo. Tenta um cargo melhor na carreira, não dá certo. Tenta um relacionamento, não dá certo.
E, bicho, não é demagogia. Se você for parar para pensar, tudo isso está inteiramente ligado à sua condição de saúde. Até o nosso relacionamento com Deus. Se a nossa saúde não está boa, a gente não consegue, bicho. A busca por Deus independe da nossa saúde, mas o relacionamento, a intimidade, depende muito do nosso estado de saúde física, mental, emocional. E isso tudo nós conseguimos, com estratégias assertivas, intervir de forma positiva na vida das pessoas. Só que o profissional precisa ter essa visão antes. Sacou? Sensacional. Ó, bicho, se deixar eu falo até amanhã, muito porque bom. eu realmente, assim, mexeu muito com a minha vida, mexeu muito com com tudo na minha vida. Então, até para finalizar, não sei se você vai finalizar aí depois, bicho, eu quero agradecer a você por essa oportunidade e agradecer a você, ao Fernando, ao Claudinho, por terem tido essa iniciativa, bicho. Porque é uma iniciativa que mudou não só a minha vida, a gente sabe que mudou a vida de um monte de gente já, e tem um potencial incrível para mudar a vida de muitas pessoas. Então, parabéns, quero aqui agradecer, parabenizar vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Não parem com esse trabalho, contem comigo nessa parada aí, porque eu vou junto com vocês, aonde vocês forem, eu vou estar junto para levar essa mensagem aonde for preciso levar. Pode contar comigo. Amém, estamos juntos. Recebo, obrigado. E com certeza, cara, com certeza vamos levar para frente. E obrigado pelas palavras, obrigado pelo tempo, obrigado pela contribuição, obrigado por compartilhar. É o mínimo. Tá? E seguimos em frente. A gente fica mais uns minutos aí. Para você que esteve com a gente até esse momento aqui, obrigado pela sua participação. Esse episódio ele foi feito em 3. O Jonas, eu e você que está assistindo. Exato. E você que está ouvindo. Então, eu espero que você leve daqui também alguma mensagem, saia daqui com alguma coisa aprendida. E, cara, se isso for legal, compartilha, leva para mais pessoas também. Valeu, Jonas! Valeu, Fabiano. Cara, super abraço. Obrigado, gratidão. Até a próxima. Valeu.